Oi, gente, como é que vocês estão? Sumida por motivos de trabalho, mas parar de estudar nunca. Eu vim aqui atualizar vocês dessa semana que passou que eu não consegui gravar vídeo, mas eu continuei estudando, mas eu continuei me aprofundando e só para atualizar vocês do que eu estou estudando, que, né, porque não teve como gravar por conta de trabalho, a rotina. Esse final de ano também, dezembro, vai ser pauleira, mas eu vou fazer o possível, o máximo, para poder estar gravando aqui e também para estar estudando, porque vai ser tenso. Mas nessa última semana, apesar de não ter gravado, eu continuei a minha rotina de estudos. Está, graças a Deus, mais tranquila. Eu estou me sentindo, me percebendo menos ansiosa. Não sei se é reflexo da ressonância da segunda onda. Eu já tinha mencionado aqui que eu já estava na segunda onda da ressonância, porém, eu estava ouvindo o áudio errado da ressonância. E como eu estava ouvindo o áudio errado, foi um caos. Gente, quase eu enlouqueci. Foi uma coisa horrível. Então, uma verdadeira doideira naquele áudio errado. Depois que eu me ajustei, que eu vi que estava o áudio errado, eu comecei a ouvir o áudio certo e graças a Deus as coisas começaram a andar um pouquinho. Né, ficar um pouco menos assim, ficou uma coisa horrível, uma doideira. Mas então eu tô sentindo, me percebendo mais calma, me percebendo um pouco mais assim, observadora. Já era, mas acho que por conta da doideira, a gente não consegue. Eu não estava conseguindo parar e prestar atenção em certos detalhes, que hoje parece que é mais perceptível para mim. Mas o que eu quero dizer é que a vontade, a sede de conhecer, de aprender, tem sido assim, claro, absurda. É como se fosse assim uma necessidade assim muito forte do meu corpo e da alma. Então, nessa última semana, eu já tinha começado a ler um livro do Rui Shinoyara. Depois eu vou trazer na descrição. Não sei se eu vou botar na descrição porque eu vou trabalhar agora, mas depois eu trago melhor o livro. Não sei pronunciar o sobrenome dele. É um livro em inglês que fala sobre a manifestação através da lei da atração. E ele explica através desse livro que, tipo assim, coisas sutis que impedem a pessoa de realmente manifestar, usar a lei da atração. Nessa primeira parte, só um spoilerzinho, que eu tô doida para terminar, para trazer aqui, para praticar e principalmente para trazer aqui para ajudar quem me ouve, é que ele fala que muitos acabam forçando a situação através da lei da atração. E tem que ter todo um preparo interno antes de a gente começar a praticar a lei da atração. Eu achei isso fantástico, porque não era um paradoxo que eu tinha muito grande dentro de mim para poder a gente chegar no entendimento de que como que eu vou assim forçar repetir frases de motivacionais, como que eu vou fazer toda essa circunstância assim acontecer se o meu exterior está totalmente ao contrário e o meu interior está assim, tá sobrecarregado, tá cansado, porque não é real aquilo ali que eu estou repetindo, tá? Fala, você tem que repetir até você acreditar e acaba não sendo muito real. O moço passou arrastando lixeira. E então acaba não sendo a realidade aquilo ali, entendeu? Então você fica forçando e muita gente se frustra. Eu fui uma das que me frustrei e falei, isso aí é furada, isso aí não funciona. Funciona, eu acredito que funciona. Se tem muita gente que funciona, funciona sim. Mas deve ser alguma coisa diferente, que talvez muitos fazem sem perceber, ou acontece e a pessoa não se liga, entendeu? Não se dá conta e acaba, sei lá, fazendo ou não compartilha para que de fato a lei da atração venha a funcionar. Então, tipo assim, tô lendo, vou trazer depois, e eu também tenho percebido muito uma necessidade de conhecer muito Jesus. Eu tenho nessa última semana, nesse último mês, essa necessidade de entender muito sobre Jesus, entender sobre Jesus, conhecer mais sobre Jesus, não aquela visão que eu tinha primitiva do Evangelho. Hoje eu acredito, Patrícia, tá, pela minha linha de estudo que eu tenho feito, que assim
nada, vamos dizer, a gente não tem certeza absolutamente de nada. Eu acredito que a única certeza que a gente vai ter é quando a gente partir desse plano material para um outro plano, que aí a gente vai encontrar aí seres muito iluminados, a gente vai ter acesso a informações assim diferenciadas que vão contar para a gente como tudo funciona. Só que hoje a gente tem a Bíblia, a gente tem pessoas que passaram por EQM, a gente tem pessoas que tiveram experiências, que relataram através de livros, deixaram, né, pistas sobre o conhecimento. A gente tem as mitologias, que embora sejam muito fantasiosas, o próprio Evangelho de Enoque, que não entrou na Bíblia por ser considerado fantasioso demais, mas assim, eu acredito que até que essas coisas que aconteceram, não que sejam mentira, porque se aconteceu, se foi falado, que aconteceu de verdade. Só que as palavras que esse povo utilizava, as palavras que eram a forma como era contado, era preciso falar daquela maneira por conta do nível de consciência do povo daquela época. Então eu entendo assim, não tinha como Jesus vir falar certas coisas para um povo, sinceramente, que naquela época era muito primitivo de conhecimento, gente. E mesmo assim, tendo os egípcios que tiveram altos avanços em astronomia, em em organização, em estruturação civilizacional, né? Nem sei se essa palavra existe, mas de civilização, de, sabe, de estoque de alimentos, de plantio, de cultura, de agronomia, vamos dizer assim. Então, mesmo assim, era muito primitivo, sabe? Não tinha como que Jesus falar igual o professor Helicoto fala, e hoje faz muito sentido. Como que Jesus ia chegar e falar de mecânica quântica naquela época para aquelas pessoas? Ou falar de uma forma mais profunda, as pessoas não iriam entender. E hoje a gente, com um nível de consciência que eu acredito que seja muito mais elevado que aquela época, as pessoas não entendem. Então muitos acabam levando a Bíblia de forma muito literal, sabe? Muito literalmente aquilo ali. E eu acho que muito do que está na Bíblia é como se fosse, não vou dizer uma chave, mas é um, um conhecimento, vamos dizer assim, não vou dizer camuflado, mas de uma forma, falado de uma forma diferente, entendeu? E cabe a gente, por isso que acho que o pessoal fala que a Bíblia e a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela transcende o tempo. Mas se você para poder analisar, por exemplo, eles falavam muito no Antigo Testamento sobre acho que Enoque também falou sobre isso, mas, por exemplo, quando Elias, ele foi transladado. Até a própria palavra transladado não tinha a palavra abduzido naquela época. Você não ia, Elias foi abduzido. Carruagens de fogo, carruagens de fogo. É só você parar e analisar carruagens de fogo. Será que eram realmente as carruagens de fogo? Não seriam naves alienígenas? Uma nave espacial, e ele não tinha como falar, olha, via naves espaciais. Não tinha nem vocabulário naquela época, gente. E outros termos que a gente vai vendo. Então, assim, essa minha linha de estudo nessa última semana, tá. Aproveitando, eu também estou lendo o Livro dos Espíritos do Kardec. Tinha uma das perguntas que eu não sei se ele estava falando, eu não lembro o número da pergunta, mas falando sobre alma, espírito, explicando, ele querendo entender mais sobre a alma, de como que vem do espírito para poder encaixar do perispírito, falando dessas coisas. Só que aí o espírito, ele foi numa dessas respostas, ele falava o seguinte, que a gente não tem nível de consciência, a gente não tem nível de, como é que eu vou dizer, a gente não tinha vocabulário, não tem vocabulário para poder entender certas coisas. Então, a gente chamava aquilo por aquilo que a gente tinha, que era mais fácil da nossa compreensão. Então, por falta de vocabulário, por falta de palavras e por falta de entendimento, a gente não conseguia entender
melhor aquilo sobre essa relação da alma, do espírito, da acoplagem do corpo, um negócio assim. Então, assim, não tinha naquela época de Kardec, não sei se hoje tem. Mas, assim, eu acho que muita coisa a gente ainda não tem conhecimento, não tem nem como chamar. O vocabulário é certo para poder chamar certas coisas. Então, a gente precisa, assim, sabe? A gente vai vendo, vai estudando, vai buscando informações e é tão fantástico, é tão maravilhoso. Eu me sinto, assim, hoje plena. Vou dizer assim, perfeitamente ciente de tudo, não. Mas assim, eu me sinto plena porque eu estou estudando. Antigamente eu tinha medo de ser levada para, sabe, para os níveis inferiores. Não vou nem falar a palavra que eu acho que em vídeos que eu falei acabou o engajamento no sangue legal. Mas hoje não, eu vejo que não é assim. Não é assim. Aí meu pai fala certas situações que eu fico até meia, assim, dá vontade de falar. Meu pai falando, porque se você não fizer isso, você vai perder a sua salvação. Eu falei, pai, não é bem assim. E aí entra num outro ponto da igreja, que eu vou deixar para gravar no outro vídeo, senão vai ficar muito longo falar aqui. Da questão da religião, das instituições, em relação ao conhecimento. E aí você vai, eu tô passando até um pouquinho mais de amor pela humanidade. Eu não sei te explicar o que está acontecendo, mas aí você olha o ser humano e vê que muito do que tem de ruim acaba sendo pela ignorância do povo. Não é por demônios, coisa assim. Acho que não é nem tanto isso, é pela ignorância. A ignorância faz o homem desperta o pior do ser humano, por conta da ignorância. E aí você vai vendo que talvez tudo que te contaram possa não ser verdade. Que tipo assim, uma figura que leva a culpa por tudo, que a gente sabe, né, do Lúcifer. Que eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que o Lúcifer não é tudo isso que inventaram. Não sei nem se é o que inventaram. Eu não sei se de fato é isso. Mas assim, eu só estou compartilhando o que eu estou estudando agora, as coisas que eu estou aprendendo, que eu estou vendo. Tem sido muito, muito, muito legal, sabe? Muito bacana. Mas o que eu digo pra você é que, tipo assim, estude, gente. Não fica à mercê das pessoas, do que os outros falam. Vai em busca. Use o chat GPT. Eu tenho usado tanto o chat GPT para fontes de pesquisa. Eu pergunto certos tópicos de coisas que eu quero. Aí eu peço para o chat me dar fontes, livros, matérias, aonde que eu acho, sites de fontes confiáveis que realmente tem aquilo. E me dá um direcionamento norte dos meus estudos. É muito legal, gente. É muito bacana. Então, assim, usa isso. Hoje em dia a gente tem tanta ferramenta de conhecimento e as pessoas estão alienadas, sabe? Perdidas. Então vamos em busca, vamos atrás, vamos procurar, não vamos ficar bitolados. As pessoas estão dormindo. E não só eu, como muitos estão aqui falando, gravando, para que o maior número de pessoas possa despertar, para que o maior número de pessoas possa acordar desse sono que essa humanidade vive, de achar que tudo é isso mesmo. Não é. A gente vive numa Matrix, literalmente, igual aquele filme do Matrix mesmo. Então a gente vive nisso, em volta de narrativas que querem nos esconder a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira origem, a nossa missão, nosso propósito que está aqui. Então, assim, é só mesmo atualizar vocês do que eu tenho descoberto. Depois eu vou organizar melhor essas ideias em vídeos, porque eu realmente estava sem gravar nada, eu precisava vir falar, até pelas pessoas que ouvem, que assistem, né? São poucas, mas que eu faço com o melhor, com todo carinho, para essas pessoas que param, dedicam o seu tempo para me ouvir. Então ficou um pouquinho longo, mas é isso. Vou organizar melhor as ideias para trazer mais um conteúdo assim, melhorzinho, tá? Beijo!